pessoas com deficiência e direitos humanos. Realização: Defensoria Pública do Estado do Rio. NUPED, Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Apoio Sejur e FESUDEPERJ. Página 1. Descrição de imagem. Foto: criança com síndrome de Down abraçando uma pessoa. Ilustração: mapa do Brasil destacado. Texto. Segundo o censo de 2010, o Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que representa 23,9% da população nacional. No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas. Página 2. Breve histórico de proteção das pessoas com deficiência. Até 1945. Modelo da prescindência. Entendia-se que a sociedade prescindia, entre aspas, das pessoas com deficiência. Elas eram eliminadas, mortas, eugenia, ou marginalizadas, excluídas da sociedade. Pós-Primeira Guerra. Modelo médico. Buscava-se normalizar, entre aspas, as pessoas com deficiência. A deficiência era vista como um problema individual da pessoa, incapaz de enfrentar a sociedade. O problema, entre aspas, estava no indivíduo. Dá ensejo aos serviços de assistência social, à educação especial e aos benefícios da reabilitação médica e das cotas laborais. A partir de 1960. Modelo social ou de direitos humanos. Busca a inclusão das pessoas com deficiência. A deficiência é vista como um problema social. O problema, entre aspas, está na sociedade. É uma experiência resultante da interação entre as características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive, que é pouco sensível à diversidade corporal. A sociedade é corresponsável pela inclusão das pessoas com deficiência. No lugar da abordagem médica, deve ser feita uma abordagem biopsicossocial. Página 3. Além de um problema social, a deficiência passa a ser considerada uma questão de direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos considerados indispensáveis para a vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Assim, nesse modelo, as pessoas com deficiência são, antes de tudo, encaradas como seres humanos. Deve-se garantir às mesmas o exercício de todos os direitos sem qualquer discriminação. Não se trata mais de exigir da pessoa com deficiência que esta se adapte, mas sim que a sociedade e o Estado a trate de modo a assegurar a igualdade, eliminando as barreiras à sua plena inclusão. Como garantir a inclusão? Direito à saúde. Coberturas especializadas e necessárias ao tratamento. Direito à educação. Sistema educacional inclusivo ou de educação especial para aqueles que não possam incorporar-se ao primeiro. Direito ao trabalho. Garantia de acesso ao emprego sem exploração. Direito à cultura. Acesso a museus, parques, jardins, cinemas, teatros e etc. Acesso à justiça. Reconhecimento de sua igualdade perante a lei. Página 4. Nomenclatura. O uso do termo correto é importante para afastar estigmas e atitudes discriminatórias, além de reforçar a autoestima daqueles que sempre foram excluídos até no uso da linguagem. Denominações ultrapassadas. Deficiente. Toma parte pelo todo, define a pessoa por algo que é apenas uma das suas características. Portador de deficiência. Também já não é mais utilizado, pois as pessoas não portam deficiências. Portar dá uma ideia de carregar consigo. Por exemplo, portar uma bolsa ou uma arma. Portador de ou pessoa com necessidades especiais. Não define o grupo de pessoas com deficiência, pois todos nós temos necessidades especiais, de acordo com a idade, sexo, situação de saúde e etc. Sendo assim, desde a aprovação da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral da ONU, em 13 de dezembro de 2006, devemos utilizar: Ilustração: pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Página 5. Conceitos de pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, estabelece: Artigo 2º.
Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As barreiras são definidas como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, liberdade de movimento e de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros. São classificadas em barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. Página 6. Deficiência igual impedimento vezes barreiras. Se uma pessoa cadeirante chega a um ambiente com rampas e com pessoas capacitadas, seu nível de deficiência naquele momento é nenhum. Impedimento 10 vezes barreiras 0 igual a deficiência 0. Ilustração: pessoa cadeirante subindo uma rampa com uma pessoa para auxiliar. Mas em um ambiente sem rampas, a deficiência se torna uma limitação para aquela mesma pessoa. Impedimento 10 vezes barreira 10 igual a deficiência 100. Ilustração: pessoa cadeirante e em frente dela uma escada. Página 7. Uma pessoa surda que assiste uma aula ou uma palestra em um ambiente com intérprete de Libras e com pessoas capacitadas também não sofre qualquer limitação em razão de sua deficiência. Impedimento 10 vezes barreiras 0 igual a deficiência 0. Ilustração: pessoa com deficiência assistindo uma palestra e ao lado do palestrante um intérprete de Libras. Porém, se não há intérprete de Libras disponíveis, a situação é diferente. Impedimento 10 vezes barreiras 10 igual a deficiência 100. Ilustração: pessoa com deficiência assistindo a palestra apenas com o palestrante, interrogação na sua cabeça. Página 8. O que é ter deficiência? Hoje, a lista de deficiências está prevista no Decreto número 5.296/94. Essa norma segue o modelo médico e traz um rol fechado, sendo contrário, portanto, à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e à LBI. A LBI ainda precisa ser regulamentada para definir melhor a avaliação da deficiência segundo o modelo de direitos humanos. Mas, como já sinalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, já se pode afirmar que, abre aspas, a determinação de se alguém pode ser considerado uma pessoa com deficiência depende de sua relação com o meio ambiente e não responde apenas a uma lista de diagnósticos, fecha aspas. Foto: mão lendo texto em braille. Página 9. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o primeiro tratado internacional de direitos humanos internalizado no Brasil com status de emenda constitucional, como prevê o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Princípios inspiradores: respeito à dignidade, à autonomia individual para fazer as próprias escolhas e à independência pessoal. Não discriminação. Plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Respeito às diferenças e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana. Igualdade de oportunidades. Acessibilidade. Igualdade entre o homem e a mulher. Respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito dessas de preservar sua identidade. Página 10. Lei Brasileira de Inclusão. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Trata-se da Lei nº 13.146, de 2015, que organiza em uma única lei
direitos que estavam dispersos em outras leis, decretos e portarias. Regulamenta internamente alguns temas da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, como a capacidade civil, curatela e tipificação criminal da discriminação, seguindo o norte por ela traçado. A Lei Brasileira de Inclusão segue a diretriz da Convenção, destacando ser a proteção das pessoas com deficiência uma questão de direitos humanos, consagrando o modelo social, o paradigma da inclusão e a nomenclatura pessoa com deficiência. A Defensoria Pública e as pessoas com deficiência. A Defensoria Pública é uma instituição cuja função é oferecer, de forma integral e gratuita, assistência e orientação jurídica aos cidadãos e às cidadãs que não possuem condições financeiras de pagar as despesas desses serviços. Além disso, promove a defesa dos direitos humanos e dos direitos individuais e coletivos de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Foto: pessoa cadeirante jogando sinuca. Página 11. Defensoria Pública Estadual. Atende assuntos relacionados à Justiça Estadual, tais como civil, inventário, aluguel, indenização, vizinhança, posse, registro de imóvel, etc. Família, pensão alimentícia, guarda, divórcio, DNA, adoção, união estável, registro civil, etc. Defesa do consumidor. Fazenda Pública. Medicamentos, moradia, educação, impostos, multas, etc. Defensoria Pública da União. Atende a assuntos relacionados à Justiça Federal, tais como Caixa Econômica Federal, INSS, Forças Armadas, Criminal, Crimes Federais, Direitos Humanos, Aspectos Federais, outros órgãos federais. NUPED, Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro possui um órgão especializado para atender as pessoas com deficiência, o NUPED, Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência. O NUPED tem atribuição para receber comunicações de desrespeito à pessoa com deficiência ou doença crônica em situação de vulnerabilidade, assim como promover as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos, inclusive a propositura de todas as ações necessárias para evitar ou coibir lesão ou ameaça a direito estabelecido na legislação, em especial previstos na LBI. Além disso, a Defensoria Pública conta com uma ampla rede de atendimento em todo o Estado, por meio dos núcleos de primeiro atendimento, nos quais a pessoa com deficiência tem o direito de ser atendida com prioridade, nos termos do artigo 9º, inciso 2 da LBI. Última página. Pessoas com deficiência e direitos humanos. 2018. Idealização e texto. Núcleo de atendimento à pessoa com deficiência. Edição e projeto gráfico. Diretoria de Comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Fotos: Jaqueline Banai. Ilustrações: Adriano Renze. Vozes: Salvino Oliveira e Jaqueline Banai. Contracapa. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. www.defensoria.rj.df.br. Endereço: Avenida Marechal Câmara, número 314, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, DPRJ. Endereço: Avenida Rio Branco, número 147, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Telefones 021 2332 6342, 021 2332 6243 ou 021 2332 6186. Central de Relacionamento com o Cidadão, CRC. Disque 129 ou acesse o site da Defensoria. Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Telefone 0800 282 2279 ou acesse Facebook Ouvidoria Defensoria RJ.
Outros órgãos: Defensoria Pública da União, www.dpu.def.br. Endereço: Avenida Presidente Vargas, número 62, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 021 2460 5000. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, www.mprj.mp.br. Ouvidoria 127. Endereço: Avenida Marechal Câmara, número 370, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 021 2550 9050. Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência, CEPDE-RJ. Endereço: Praça Cristiano Ottoni, sem número, Sala 645, Prédio Central do Brasil, Centro, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: cepderj@gmail.com. Telefone 021 2333 5595. Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, CIAD. Endereço: Avenida Presidente Vargas, número 1997, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 021 2242 7700 ou 2252 4888. Realização: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. No PED, Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Apoio: Sejur e FESUDEPERJ.